Olá pessoal, a gente está de volta aqui gravando aquela série de três vídeos comparando dois planetas opostos, né? Então a gente começou gravando o vídeo anterior que foi sobre Sol e Lua. Hoje nós vamos falar sobre Vênus e Marte. Tem uma característica importante que é uma semelhança, é o seguinte: Sol e Lua representa na astrologia o masculino Sol e o feminino Lua. Numa outra esfera, Marte e Vênus também representam o masculino e feminino, só que num outro patamar, é diferente. A essência do masculino e feminino é Sol e Lua. Agora, existe um componente de masculino e feminino que está ligado a Marte e Vênus, que atua de uma maneira diferente. Para a gente conseguir entender qual é essa diferença, a gente vai recorrer à mitologia, que eu acho que nesse caso é muito rico para entender como é que funciona Vênus e Marte. E vamos lembrar que Vênus é a famosa Afrodite, é a deusa da beleza, da sedução, é a deusa mais desejada, bela, etc., e sedutora do Olimpo todo. E seduziu uma porrada de gente, todo mundo ficava babando por ela. Então, só para vocês entenderem como é que é essa deusa. Então tenho aqui eu vou colocar aqui uma figura que é a representação do que é a Afrodite, ou Vênus, né? Afrodite é a gostosona. Talvez a gente, olhando essa imagem, a gente não, para os padrões atuais, não seja aquela sedução impressionante, né? Mas é um corpo de violão, ela parece peladona, ela ela tem um ar assim meio angelical, e ao mesmo tempo ela não está pedindo para ela não seduz diretamente, mas ela te convida a falar: oh, você é o máximo, né? Afrodite, a história de Afrodite eu vou contar rapidamente, porque eu acho que é bem interessante, e a gente vai pegar alguns significados a respeito do mito. Afrodite era casada, essa deusa maravilhosa, super sedutora, era casada com Hefesto, que era um cara, em algumas versões era irmão de Ares, que é Marte, que a gente vai ver que Afrodite e Ares têm um caso, né? O Hefesto, irmão de Ares, ele era um ferreiro feio pra dedéu. Ele era muito feio. Ele tinha um corpo deformado, ele era cheio de pelos, tinha uma perna maior que a outra, então ele mancava. Ele era uma figura muito estranha. E aí você pega uma beldade maravilhosa como Afrodite, casada com um cara desse, né? E o Hefesto, quando se casou com a Afrodite, deu um cinturão de ouro que tinha poderes mágicos para ela se defender do assédio dos deuses, porque todo mundo queria pegar a Afrodite, né? Só que a Afrodite, ela era muito malandra, porque ela usava esses poderes desse cinturão de ouro para seduzir as pessoas que ela estava afim. Então ela teve diversos amantes, né? Tanto deuses quanto mortais. E aí teve um monte de filhos, etc. Agora, tem um par. De todas as pessoas com as quais a Afrodite se relacionou e teve casos, etc., em especial tem o Ares, que representa Marte. E aí a gente vai entender como é que funciona Vênus e Marte a partir da história entre Afrodite e Ares. Eles tinham uma paixão assim absurda. Ela ficava muito impressionada, porque o Ares era um soldado, né? Todo másculo, violento, etc. E ela ficava seduzida por ele e
por estar seduzida por ele, ela o seduzia e o atraía, né? E aí eles começaram a ter caso, etc. E o Hefesto, que era irmão de Ares, ele descobriu e ficou pé da vida, naturalmente, e ele preparou uma vingança. Ele fez uma rede muito fina, que era quase invisível, e muito forte, que não podia ser destruída, e pendurou sobre o leito onde o Ares e a Afrodite se encontravam para transar. E quando eles estavam lá no maior sexo, ele joga a rede e convida o Olimpo todo para testemunhar o adultério. Então foi uma vergonha, né? Porque ela casada estava transando com o deus da guerra, etc. E se tornou público. Mas era uma coisa muito forte, é alguma coisa... a questão entre Vênus e Marte, ou Afrodite e Ares, é uma paixão desenfreada. E aí, simbolicamente no mito, eles tiveram 5 filhos. O primeiro filho, que é representativo dessa atração entre o masculino e o feminino do ponto de vista erótico, e aí, coincidentemente, o nome do primeiro filho é Eros. Eros nasceu da união entre Afrodite e Ares. O amor erótico tem a ver exatamente com Eros. Essa paixão desenfreada, o erótico, que um seduz, que é Afrodite, e o outro vai com um ímpeto, que é Marte, vai com a libido. Então, por aí a gente já começa a ver os significados dos opostos, né? Vênus é a capacidade de seduzir, é o aparelho sedutor da gente, de que jeito que a gente consegue atrair as coisas boas pra gente, né? Ele é chamado de pequeno benéfico, né? Então, Vênus atrai, seduz, Vênus é a capacidade da gente ser simpático, ser agradável e seduzir, do ponto de vista erótico ou não. E Marte é a libido, é o ímpeto, é um círculo com uma flecha apontada para cima, é a força, o ímpeto, sair da inércia, né? E o primeiro filho, Eros, que é o deus da paixão. O segundo filho é a antítese do Eros, então é o Anteros, ou anti-Eros, que significa o deus da razão. Tudo que o Eros o Anteros é o oposto, que também é uma forma de amor. A gente pode comparar, a grosso modo, Eros, o filho Eros, é o amor, aquela paixão desenfreada, cheio de libido, desejo, sedução, tudo amalgamado, né, intenso. Vamos chamar, se a gente fosse pegar um aspecto planetário, eu diria que Vênus em quadratura com Marte, ou em oposição a Marte, é esse excesso de erotismo, de libido, de sedução, de paixão. É o amor eros, que é um tipo de amor, né? O anteros, que é a antítese disso, é o amor que não é movido pelo ímpeto ou pela libido, é o amor que é da razão. Anteros é como se fosse uma Vênus em Capricórnio. O que me é favorável de ponto de vista prático, pragmático? Qual a relação afetiva que pode me trazer vantagens? Isso é mais ou menos como é que funciona, a grosso modo, uma Vênus em Capricórnio, né? Então, é o segundo tipo de amor, Anteros. Depois de Eros e Anteros, tiveram gêmeos, Afrodite e Ares. E nasceram, esses gêmeos chamavam-se Phobos e Deimos. Phobos quer dizer medo e Deimos quer dizer o terror. É interessante que é um tipo de amor ou de afeto que está ligada a medo e terror. Que tipo de afeto é esse? É o medo da perda. Então, se a gente poderia falar que o Phobos e Deimos é como se fosse a Vênus em Escorpião, que é muito intensa e por isso tem
há um medo de ficar sozinho, eu fico com alguém porque eu tenho medo de ficar sozinho, ou eu fico com alguém e tenho medo de perdê-lo, então eu preciso controlá-lo, isso porque eu tenho medo de perder e talvez o medo de perder faça com que eu perca. Enfim, toda essa problemática também é um par de filhos gerados por Afrodite e Ares, né? E teve uma filha que é a Harmonia, que é a deusa da concórdia, que é a deusa harmonia é equilíbrio, né? E a harmonia lembra muito Vênus em Libra, que é o signo do equilíbrio, né? Que é o equilíbrio entre a sedução e a libido, a sedução, Vênus e a libido, que tem a ver com Marte, né? É o equilíbrio entre os dois, né? Então, Vênus é o aparelho sedutor. De que jeito que eu me coloco de uma forma simpática? E Vênus, vocês viram, é aquela que seduz de alguma forma. E aí, vamos entrar no Áries. O Áries é o quê? Áries é o soldado. Olha essa representação. É um cara grande, alto, ele tem um escudo, ele sabe se defender, ele tem uma aparência meio assustadora, ele é intimidador, né? Forte, e ele tem uma lança comprida, que também Marte, que é o regente de Marte, Áries, né? Ele também é o objeto pontiagudo, aquele que corta, ou que fura, ou que queima, etc., né? É agressividade. Enquanto Vênus é o nosso aparelho sedutor, Marte é a nossa capacidade de defesa, nosso sistema de defesa. É aquilo que faz o Marte na gente, é um impulso de conseguir nos defender quando alguém nos ameaça. E como é que você se defende? Não é seduzindo, não é sendo Afrodite, é sendo Áries, é baixando o porrete, é assustando. Então como é que funcionava Áries? Na mitologia, ele era filho de Zeus, né? Herdou a força de Zeus, então ele era muito forte, e era filho de Hera, de quem herdou a personalidade, mas ele foi rejeitado por Zeus porque ele era muito agressivo, né? Então, ele era alto, forte, anunciava sua chegada numa batalha bradando, berrando, ou seja, assustando, né? Aos gritos, né? Então ele já mostrava, ele não escondia a periculosidade dele, ele demonstrava periculosidade, né? Ele é uma constante intranquilidade. Áries ou Marte está sempre intranquilo, ele só está tranquilo quando ele está fazendo duas coisas. Ele está guerreando, porque ele está focado, direcionando energia para fugir ou matar ou fugir, né? Ou então quando ele está transando, que também é um aspecto de Marte, que é a libido, é um impulso sexual, é a flecha apontada para cima, é a ereção, tanto em homens quanto em mulheres, é um impulso, e a libido, o desejo sexual tem a ver com Marte, porque é esse impulso de sair da inércia, né? Deimos e Phobos, que são os filhos, né, que é o terror e o medo, eles acompanhavam Áries nas batalhas, né, e assustavam os adversários, junto com os brados do Áries, etc., né, super violentos, assim como o pai, né. Enfim, é interessante entender Marte e Vênus, um como o oposto do outro, mas são opostos que, quando combinados, geram o quê? Um dos tipos de amores, né, que a gente viu, que pode ser o amor erótico, o eros, que é o mais óbvio, né? O amor anteros, quando você tem aspectos mais estáveis entre sextil e trígono entre Vênus e Marte, ou então
eu acho que é mais didático pensar uma Vênus em Capricórnio, eu acho que tem muito cara de Anteros, que é amor pragmático, afeto pragmático ou por interesse. E Phobos e Demos, Vênus em Escorpião, e Harmonia, Vênus em Libra. É mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje, e no próximo vídeo a gente vai ver dois pares opostos também, que vai ser Júpiter e Saturno, inimigos figadais do Olimpo, ok? Aguarde. Se vocês têm interesse de estudar mais profundamente todas essas questões que a gente está levantando aqui no nosso canal do YouTube, eu lembro que a gente tem um curso completo que vai desde o basicão até um nível super avançado de especialização. É o curso de formação em astrologia da Companhia dos Astros. Convido vocês a conhecer esse curso, que é muito bacana. E eu, Sérgio Pupo, junto com Carlos Holanda e Márcia Matos, somos a Companhia dos Astros. Até o próximo vídeo, gente.